Fala galera, beleza? Não é fala galera não, droga. Fala exploradores, beleza? Tudo bem com vocês? Eu aqui mais uma vez para passar outra especialidade, hein? Outra especialidade. Dessa vez vai ser num formato diferente. Não vai ser mais aquele PowerPoint lá, porque outra vez foi meio chato. Se eu achei, imagino vocês. Vocês vão ter que aturar minha cara aqui, né? Mas é normal, gente. Eu sou lindo, eu sei. Vocês gostam de mim, então tamo junto. Vamos lá, vamos para a especialidade. Especialidade de balões de ar quente. Bom, primeiro eu vou começar explicando o que são os balões de ar quente e contar um pouco da história deles, tá bom? O balão de ar quente, ele é um aerostato que consiste num grande compartimento que é chamado de envelope. Esse envelope ele pode ser feito de nylon ou poliéster. Ele sustém o ar quente no seu interior. Por baixo desse envelope, suspenso, encontra-se o cesto. O cesto ele serve para carregar tripulantes e diversos materiais que você vai levar ali no balão. Entre ambos é instalado um ou mais aparelhos que são chamados de maçaricos, ou popularmente chamados de queimadores, que eles fazem uso de cilindros de gás propano, aquecendo o gás acima dos 100 graus Celsius para produzir uma fonte de calor ou uma chama que enche o envelope com uma quantidade de gás mais quente e leve que o ar frio no exterior do balão, o que permite ao aparelho ficar mais leve que o ar. No local da decolagem, o balão é inflado com ar ambiente por uma grande ventoinha, movida a gasolina. Quando esse ar ocupa cerca de 60% do espaço do balão, o maçarico é ligado e é responsável por encher todo o restante do ar do balão. O balão de ar quente é o mais velho veículo aéreo da história da humanidade. Os primeiros balões de ar quente foram construídos e usados na China, lá por volta dos anos 220 e 280 d.C., e eles foram usados como lanternas. Na Europa, o primeiro voo documentado de um balão de ar quente foi realizado por Bartolomeu de Gusmão, que no ano de 1709, lá em Lisboa, conseguiu fazer com que o aparelho de 4,5 metros se elevasse no ar. O primeiro voo controlado por um balão de ar quente foi levado a cabo pelos franceses Jean-François Pelletre de Rosier e François Laurent Deslandres, no dia 21 de novembro de 1783, lá em Paris, no balão criado pelos irmãos Montgolfier. O primeiro uso de um balão de ar quente com propósitos militares ocorreu em 1794, durante a Batalha de Fleurus, quando os franceses usaram o balão A Entreprenant para a observação do campo do inimigo. Jacques Alexandre César Charles foi o primeiro a fazer voar um balão a gás, em 1783. Nicolas Louis Robert, ele foi um mecânico francês que ajudou a construir os primeiros aerostatos a hidrogênio. Ben Abruzzo, ele foi um balonista americano que fez o primeiro transpacífico voo de balão e o mais longo voo de balão sem escala. Foi no Águia W. Maxie Anderson foi um balonista de ar quente americano e ganhador da medalha de ouro do Congresso. Larry Newman foi o balonista do primeiro balão tripulado cruzando o Atlântico sem parar. Bertrand Piccard foi um balonista e psiquiatra suíço. Brian Jones, ele completou a primeira circunnavegação ininterrupta do globo pelo balão. Alberto Santos Dumont, um brasileiro, foi um aeronauta, um esportista, um inventor. Ele projetou, construiu e voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Bom, e como um balão funciona? Vamos primeiro ao princípio de Arquimedes. Como esse princípio é um pouco complicado de explicar, eu vou passar um vídeo do canal Ilustrando História para que vocês possam entender melhor, beleza? Segue o vídeo! Ilustrando História. Certo dia, há mais de 2.200 anos atrás, um rei chamado Hierão II pediu a um ferreiro que lhe confeccionasse uma coroa, e para isso lhe forneceu uma barra de ouro. Quando a coroa ficou pronta, ainda que ela tivesse o mesmo peso da barra de ouro fornecida, o rei desconfiou, achando que talvez o ferreiro pudesse ter misturado ao ouro um pouco de prata,
roubando parte do ouro para si. Para ter certeza, então, o rei chamou um dos homens mais inteligentes de seu reino, o físico, matemático, filósofo, engenheiro, astrônomo e inventor Arquimedes. Ele nasceu por volta do ano de 287 a.C., em Siracusa, uma cidade da Sicília, parte atual da Itália, mas que na época pertencia à Magna Grécia. Para solucionar o problema, Arquimedes não poderia danificar a coroa e, portanto, pediu ao rei tempo para pensar. Diz a lenda que foi durante um banho de banheira que lhe veio a grande ideia. Eureka! Teria gritado Arquimedes, que em grego quer dizer descobri, e saiu correndo pelado de tanta empolgação. Ele notou que o nível da água na banheira subia enquanto ele entrava e concluiu que se o ferreiro de fato tivesse usado somente o ouro para fazer a coroa do rei, então, independentemente de sua forma, quando imersa em uma bacia, ela deveria deslocar a mesma quantidade de água que uma barra de ouro. Foi assim que Arquimedes descobriu o que ficou conhecido como o princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado em um líquido sofre a ação de uma força para cima igual ao peso do líquido que desloca. É por isso que quando entramos numa piscina, por exemplo, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Há uma força nos empurrando para cima. Arquimedes mergulhou a coroa e a barra de ouro em uma bacia presos a um fio, e a barra de ouro afundou mais do que a coroa. O mistério, para a infelicidade do ferreiro, havia sido desvendado. Como a coroa tinha prata misturada, seu volume aumentou, ficando mais leve dentro da água, pois quanto maior o volume, maior a quantidade de líquido deslocado. Arquimedes descreveu também o princípio da alavanca. Ele dizia: "Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo." De fato, com um ponto de apoio e uma grande alavanca, é possível mover qualquer coisa. Uma constatação simples, mas de grande visão científica. Ele inventou ainda uma máquina que ficou conhecida como parafuso de Arquimedes, usada até hoje para diferentes aplicações. Desenvolveu equipamentos para defesa militar, fez grandes trabalhos matemáticos e cálculos incríveis. Ele é considerado um dos maiores cientistas da antiguidade clássica. A coroa era do rei, mas a majestade será sempre de Arquimedes. Bom, depois de entendermos o princípio de Arquimedes, agora nós precisamos entender um pouco da composição do ar. O ar atmosférico ele é constituído por uma mistura de diversos gases, como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e alguns gases nobres. O oxigênio e o nitrogênio são os gases mais abundantes, sendo que os outros gases são encontrados em quantidades menores. Como podemos ver, o oxigênio ele compõe aproximadamente 21% do ar atmosférico. Já o nitrogênio ele compõe aproximadamente 78% do ar atmosférico. E o restante é ocupado pelo gás carbônico, que ocupa cerca de 0,97%, e pelos gases nobres, que ocupam cerca de 0,03%, compreendidos por elementos como argônio, criptônio, hélio, neônio, rondônio e sulônio. Além disso, a especialidade ela pede para mim mostrar para vocês sobre 3 elementos, sobre seu número atômico, seu peso atômico e sobre sua densidade. Primeiro elemento é o hidrogênio. O número atômico dele é o número 1. O peso atômico dele é 1 Dalton. E a densidade dele fica por volta desse número aqui no estado líquido e desse número aqui no estado sólido. Já o hélio, o número atômico dele é o número 2. Ele pesa cerca de 4 Daltons e a densidade dele é esse número aqui em quilogramas por metro. E o oxigênio, o número atômico dele é o 8. Ele é o mais pesado aqui, ele pesa cerca de 15, quase 16 Daltons e a densidade dele fica por volta de 1.141 kg por metro cúbico no estado líquido e 1,33 kg por metro cúbico no estado gasoso. Curiosidade, o oxigênio ele pode chegar a se tornar líquido se você esfriá-lo a uma temperatura de 182 graus Celsius negativos. Em balões a gás, geralmente são usados os gases como hidrogênio, como hélio, amônia ou gás de carvão. E pensando no princípio de Arquimedes, ele deu o exemplo de um corpo flutuando sobre a água. Eu vou dar outro exemplo mais prático aqui pra gente. Por exemplo, se eu pego uma bola de isopor, mesmo que ela pese 1 kg, 10 kg, não importa o peso dela, pela densidade do isopor ser menor do que o da água, ele nunca vai afundar. Ele vai só espalhar uma quantidade maior de água ali,
mas vai continuar flutuando sobre a água. E esse princípio se aplica exatamente igual no ar atmosférico. Assim como Arquimedes explicou, se um corpo é menos denso, ele tende a subir, certo? Então, se nós aquecermos o ar que está dentro do balão, dentro do envelope, e deixarmos ele menos denso do que o ar atmosférico que está fora do balão, o que vai acontecer? O ar vai começar a ser puxado para cima, ou empurrado, né? E ele vai fazer força para que o balão suba. Resumindo, o ar dentro do balão ele vai se tornar mais leve do que o ar que está fora. Ele vai ficar menos denso e isso vai fazer com que as paredes dentro do balão sejam pressionadas e fazendo assim com que o balão saia do chão. Os balões já foram úteis em campanhas militares. Tradicionalmente, sua invenção é atribuída ao sábio estratégico militar Zhuge Liang e também em pesquisas científicas. Por exemplo, quando os irmãos Montgolfier repetiram sua experiência fazendo o balão voar por 25 minutos com 2 ocupantes, percorrendo mais ou menos cerca de 9 km. Com essas experiências, eles descobriram os princípios básicos da navegação aérea, fato que foi fundamental para futuros avanços e para a exploração na atmosfera. No Brasil, em voos esportivos ou voos a passeio, os únicos horários de voo são nas primeiras 3 horas do amanhecer, durante o ano todo, e nas últimas horas do entardecer, durante o inverno, nos meses de junho e julho, porque o tecido que é feito o balão fica um pouco frágil, dependendo da exposição solar. Bom, e como se pilota um balão? Balões, eles simplesmente flutuam no vento. O piloto apenas controla a altitude que o balão pode chegar, e para que ele possa achar um vento que está indo em uma certa direção. Mas você não pode voar contra o vento. Por isso que um planejamento de voo é muito importante, porque vai assegurar que você tenha alguns locais para pousar na direção que o vento está soprando. O piloto ele pode aumentar a velocidade vertical, subindo e descendo, aumentando a chama para aquecer o ar mais rapidamente. Quanto mais o ar dentro do balão fica aquecido, menos denso o ar lá dentro se torna e mais o balão sobe. Se você diminuir a chama do balão, ele vai começar a descer. E também, mudando sua posição vertical, o piloto consegue fazer com que o balão vá em direções diferentes. Porque, dependendo da altitude, o vento sopra em direções diferentes. Bom, chegamos ao fim da especialidade, mas ainda não acabou. Para que vocês possam ganhar essa especialidade aqui, vocês vão ter que fazer algumas coisinhas, uns trabalhinhos, mas não são muito difíceis não. Primeiro trabalho, eu quero que vocês façam uma pesquisa de no mínimo 250 palavras sobre a legislação, ou seja, todas as leis que envolvem os balões tripulados aqui no Brasil, tá bom? Em segundo, eu vou querer que vocês façam um desenho de um gráfico com as divisões dos elementos que compõem o ar. E também que vocês montem uma tabela do número atômico, do peso atômico e da densidade daqueles 3 elementos que foram citados aqui no vídeo: do hidrogênio, o hélio e o oxigênio. E terceiro, eu quero que vocês façam um resumo de tudo que eu falei aqui no vídeo, os pontos que vocês mais gostaram, que vocês acharam interessantes. E se vocês quiserem, vocês podem até colocar coisas que eu não disse durante o vídeo, coisas que vocês pesquisaram ou curiosidades que vocês sabem também. Sejam criativos, eu não vou dar um número máximo nem mínimo de linhas, fiquem à vontade, tá bom? E me entreguem esses trabalhos, na verdade, até semana que vem, beleza? Bom, essa foi a especialidade de balões. Não esqueçam os trabalhos, porque sem eles vocês não vão ganhar a especialidade. E até a próxima!